Agora a gente vai falar sobre sonho. Dizem por aí que sonhar não custa nada, né, gente? Mas também não dá pra gente ficar só sonhando a vida inteira, né? Qual será o momento em que a gente tem que parar de sonhar e tomar uma atitude para transformar esse sonho em realidade? Quanto tempo será que leva isso? Depende de cada pessoa. A gente vai conversar sobre isso agora. Um bate-papo bem interessante para o primeiro dia útil do ano com o Emerson Wesley Dias, que é coach. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Que papo bom esse, hein? Eu adoro. Ah, mesmo porque a gente fala sobre sonhos e sonhar é bom. Sem dúvida. Né? A gente nunca deve parar de sonhar, a gente nunca deve parar de acreditar. Só que não dá para viver sendo um sonhador, né? A gente tem um momento em que a gente tem que cair na real e falar, e aí, quando é que esse sonho vai acontecer? Sem Depende dúvida. exclusivamente da gente? Eu acho que tem. Tem os fatores que são internos, depende da gente, mas também tem as circunstâncias externas, que não dependem da gente, né? São fatores controláveis e não controláveis. Tá. Um exemplo claro, eu tenho um sonho de abrir um negócio, né? Como o pessoal geralmente, no momento de crise, repensa a carreira, enfim. E bom, quero abrir um negócio. Que tipo de negócio eu vou abrir? Né? Que tipo de produto, serviço eu vou vender? Quem vai ser meu cliente? Então essas coisas todas que você vai tangibilizando melhor, você vai colocando de uma forma mais clara, vão te dizer se de fato isso é um sonho possível ou não possível de acontecer. Tá. Né? E uma coisa fundamental também que a gente tem que levar em conta é o tempo. Muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente também não dá o devido tempo para que elas aconteçam. Tá. Né? É aquela coisa do quero para amanhã. E às vezes as coisas não são assim para amanhã. Elas demoram um tempo para acontecer. Então você está dizendo que o sonho não pode cegar a gente. Não. Se a gente perceber que a gente está querendo ir na direção daquele sonho, mas o universo, o mundo, o destino, enfim, a gente pode dar o nome que quiser, está mostrando que não é esse o caminho, é Sim. melhor reavaliar o sonho. É melhor reavaliar o sonho. Eu acho o seguinte, eu defendo nos meus livros que tem uma diferença grande entre sonho e objetivo. O que é o sonho? O sonho é aquela coisa da fantasia, da ilusão, né? Você sonha que você é verde, que você está voando. Então o sonho não tem limite. Tá. Agora, o objetivo tem limites. Porque, por exemplo, eu sonho que eu quero ter uma casa. Tá bom, isso é um sonho. Mas o objetivo é que tipo de casa, que tamanho de casa, Aonde, que cor de quanto ela vai casa, custar. onde, quanto vai custar. Então isso você começa a trabalhar fatores mais concretos que podem te fazer ir em direção a uma ação que vai fazer você realizar aquele objetivo que começou com um sonho. Então o sonho é fundamental. Transformar o sonho em objetivo é o primeiro passo. objetivo. Esse é o primeiro objetivo. Tá. Né? Porque o sonho é aquela coisa do ideal. Agora, o que é possível real? Então, o objetivo vai diminuir essa distância entre aquilo que é o ideal e aquilo que eu posso fazer. E o que acontece quando as pessoas estão ali pulando as 7 ondinhas, estão vendo os fogos, já fazendo aquele monte de promessa de ano novo? É muito comum isso acontecer, Sim. muita gente vai se identificar com esse comentário, porque muitos desses objetivos que a gente chegou a traçar naquele momento, chega o final do ano e nem metade deles chegaram a se concretizar. Sem dúvida. O que acontece nesses casos? Você Erro de estratégia? Também pode ser considerado um erro de estratégia. Eu acho também que tem um pouco de exagero, né? O pessoal pensa que fim de ano é Black Friday, né? Então você tem que fazer, prometer e comprar tudo que você precisa comprar. E na realidade a gente tem um problema que é a limitação do tempo. A gente só tem 24 horas por dia. Por mais que a gente queira fazer muitas coisas, nem sempre vai ser possível. Então muitas vezes as pessoas prometem coisas que não cabem na agenda delas. Não podia ter prometido. Né? Não podia, né? E aí você fica depois com a sensação de frustração porque não fez o que prometeu. Principalmente quando você fala para alguém, né? Que você ia fazer aquela coisa. Enquanto tá só com a gente mesmo, né? Uma coisa. E aí a pessoa te... E aí? Você falou que ia fazer, fez, não deu tempo, sabe como é que é? Aquela sensação de frustração. Então tem que ter muito... eu acho que tem que ter muita sabedoria para você selecionar aquilo que é possível de ser feito esse ano, aquilo que é possível ser feito daqui a 5 anos, e aí você vai ajustando esses planos à medida que você vai dando os passos principais para os alcances daqueles objetivos. Eu acho que isso é muito importante. E colocar esse limite de tempo também, de um ano para outro, Sim. também é uma coisa perigosa, porque pode fazer que a gente desista de alguns sonhos Exato. que levariam mais tempo para a gente realizar, para a gente alcançar, porque o ano acabou e não consegui fazer. Sim. Né? Tem que ter calma Tem que ter também, calma. saber avaliar se esse é um sonho que pode demorar anos para acontecer. Sim. Sabe que tem muito mais gente que desiste do que fracassa. Por quê? O que é o fracasso? O fracasso é um
um passo importante, muitas vezes, para você concretizar um sonho. Tá. Por quê? Porque ele não era exatamente como você idealizou. Tinha muito mais dificuldade que você conseguiu prever. Então o fracasso te faz você amadurecer, né? Eu sempre digo que a dor é veículo de consciência. Se está doendo é porque precisa fazer algo. Então, se você não aceitar o fracasso, encarar o fracasso como um passo importante para um objetivo maior, aí faz sentido. Então tem muito mais gente que desiste do que fracassa. Não, você não pode desistir. Não. Tem pergunta do público para você. Vamos ver? Lá. Vamos colocar aqui na tela. Judite, vejo os meus amigos e parentes conquistando coisas, mas as coisas não acontecem para mim. Será que estou fazendo alguma coisa errada? Ela quer saber. Bom, a gente tem, por definição, somos seres sociais. E a gente gosta de pertencer. Então isso é uma coisa muito complicada, porque quando você olha o outro e parece que o outro está fazendo, e às vezes nem é tão assim. Se você perguntar para aquela outra pessoa que ele acha que está concretizando... Ninguém está vendo os tombos, ninguém, né? ele tá vendo... É a história do jardim do vizinho, né? A grama é sempre mais verde. E aí ele está olhando, talvez... Ele está usando uma régua de medir que não talvez seja a régua da própria pessoa. Então, eu acho que é importante assim. Talvez não chegou no seu tempo para você ou você está errando na sua estratégia. Você colocou um objetivo que é muito aquém do recurso que você tem hoje. Portanto, esse sonho é possível, mas você vai ter que esticar o prazo. E aí entra a questão de não desistir, né? Não é possível em 2017, mas pode ser possível em 2019. Até que ponto eu quero de fato esse objetivo, esse sonho? Eu quero muito, então vale a pena esperar 2 anos. Não vale a pena você desistir no primeiro semestre. Normalmente as pessoas que realizam mais sonhos, que alcançam mais objetivos, são bons estrategistas e não tem problema de autoestima? Tem, eu acho que isso influencia muito, né? Porque essa coisa da autoestima é muito importante, porque às vezes você sonha alguma coisa... E quando você vai executar, você fica olhando para as críticas muito mais do que para você mesmo. E o medo, paralisa, né? E muitas vezes você tem uma coisa muito boa, só que o mercado, o momento ainda não é favorável para aquilo. E aí você, que era uma pessoa de vanguarda, pioneira, desiste. Por quê? Porque não é que você estava errado, é que o mercado não entendia a sua linguagem. E talvez precise de um pouco mais de tempo para você maturar isso, para num segundo momento, sim, ser comum para todo mundo comprar a sua ideia. Então a autoestima é fundamental. Aliás, a autoestima é uma coisa importantíssima dentro da inteligência emocional, que é uma coisa importante para você se manter firme no seu objetivo, né? Não desistir. E você falou da questão de estrategista, né? De organização. Organização é fundamental, né? Foco é fundamental, constância na execução é fundamental. Então, se você não tiver esses elementos, é difícil você completar algo que você mesmo se prometeu que iria completar. Eu comentei a questão da autoestima mesmo porque a gente percebe muitas pessoas que batem na trave muitas vezes, né? Estão lá batendo na trave e tal, mas muitas vezes não conseguiram resolver essa questão que não as deixam sair do lugar, né? Exato. Às vezes a autoestima é paralisante. A falta da autoestima é paralisante. E não te deixa vender o que você quer vender, né? Você pensa o seguinte, eu gostaria de, sei lá, ser cantora. Mas na primeira... mas não vão gostar da minha voz. Mas eu tenho medo do fracasso. Exatamente. No primeiro lugar que você vai se apresentar, você talvez não estava, né, estava nervosa, desafinou um pouquinho. E a Repara mais nas vem... pessoas que não gostaram do que nas que Exatamente. E aí você não consegue, né, seguir adiante com aquilo. Então isso é fundamental. Vamos ver mais uma pergunta aqui? Vamos lá. Agora é a pergunta da Carla. Tenho o sonho de ter uma empresa própria e ganhar muito dinheiro. Oba, isso é bom. As pessoas falam que devemos sonhar alto. Esse é realmente o caminho? Olha, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É verdade. Então... Mas tem aquela história do tombo, quanto mais alto a gente sonha, mais alto a queda, mas o sonho ainda está no pensamento, né? Não começou a ser executado. Eu acho que assim, você tem que sonhar alto, mas você precisa ter consciência de que esse sonho alto, você precisa construir etapa por etapa, né? Sempre começa pequeno. Você pode chegar no 7º céu, mas você vai de degrau em degrau. Não tem como você dar um pulo do primeiro já para o 7º. Então eu acho que o sonho grande é uma coisa importante, porque isso te mantém motivado, né? Você pensa sempre o seguinte, olha, eu quero esse sonho grandão, mas esse sonho grandão ele é composto de vários sonhos menores. Várias etapas. Que compõem esse sonho grandão. Então é importante você ter isso. E outra coisa, né? Ninguém fica motivado em ter o que já tem. Então se você coloca um sonho muito pequenininho, que você realiza, saindo daqui, vai ali e realiza, não tem graça. Então isso não te dá a sensação de que você pode fazer mais coisas. E quando você coloca uma elasticidade maior, você coloca, não, esse sonho aqui é uma coisa que eu não tenho hoje, é bem difícil, mas com o tempo eu vou consegui-lo, esse vai ser fundamental para você conseguir o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º sonho grande. Então sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então vale a pena sonhar grande. Mas
tem que ter foco no objetivo e muito pé no chão para você fazer esse caminho. Antes ainda de falar em sonhos e objetivos, é importante também a gente falar da falta deles, né? Sim. A gente nunca, jamais deve parar de sonhar. Jamais, A primeira coisa, então, no começo de ano, no meio do ano, independente do momento da vida que for, é parar para avaliar se existe algum sonho ali e, se não existir, começar a procurar um objetivo. Sem dúvida. A gente já, né, quem leu lá Alice no País das Maravilhas, lembra da situação em que a Alice se encontrava com o gato. E ela pergunta pro gato, né, que caminho eu tomo? E o gato diz, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então você pode pegar qualquer direção. Mas quando você tem um objetivo claro, então você não pode ir para qualquer direção. Você só pode ir para a direção que faça você se aproximar do seu objetivo. Então é fundamental. As pessoas que não têm um norte, geralmente são pessoas que estão vagando aí, né, para lá e para cá, sem saber muito o que quer da vida, para onde vai, acaba não saindo do lugar, porque fica andando em círculos. E isso não vai te levar para frente. Muitas vezes não estão nem vivendo, estão só existindo, né? Só existindo, né? Aquela sonhar. Sensação de, né, o que eu estou fazendo Vazio. aqui, um vazio, né? Não tem não tem uma agenda. Você não constrói uma agenda para dizer o seguinte, olha, hoje eu vou fazer isso, terça-feira isso, quarta isso, eu estou construindo a minha agenda. Quando você não tem objetivo, a sua agenda é vazia, porque qualquer coisa que aparecer você vai fazer. Fica o sabor do vento. Fica o sabor do vento. Tem mais uma pergunta para você, vamos ver aqui? Pode mudar. Fabiola. Tenho 2 filhos e sempre tive o sonho de trabalhar em casa para poder ficar mais perto deles. Aliás, esse é o sonho de muita gente, né? No começo de 2016 eu pedi demissão, mas foi um ano muito difícil financeiramente e me arrependi. Tenho medo de tomar novas decisões, me arriscar novamente e falhar de novo. O que faço? Aliás, eu imagino que a história da Fabiola se assemelha à história de muita gente, porque 2016 foi um ano muito difícil. Muitas pessoas perderam seus empregos. Claro. Muita gente não foi nem com a questão da Fabiola foi o livre-arbítrio, né? Mas muita gente perdeu mesmo sem querer, né? Sim. E aí ficaram se sentindo perdidas, né? E totalmente sem objetivo. Isso tem a ver com aquilo que eu falei de questões externas e internas. Ela tomou a decisão, interna. Só que o mercado estava muito ruim neste momento. Portanto, levou uma frustração de não ter conseguido fazer o que ela queria. Então isso é fundamental. Veja só. Depende de mim, sim, mas também depende da construção de um ambiente. O mercado então foi parte comprando... de falta de planejamento, por exemplo? Ela falou assim, olha, eu quero pedir demissão e ficar mais tempo em casa, mas o momento não é bom, então é melhor esperar mais um pouco? Poderia, no sentido de, por exemplo, ela construir uma reserva para aguentar um período maior. Por quê? Por exemplo, se ela construir uma reserva financeira que só durou um ano, acabou o prazo. Então eu tenho que voltar agora para uma outra atividade. Mas se ela tivesse previsto que, poxa vida, está muito ruim o mercado, então vai ser muito difícil eu conseguir ter esse patamar de renda, então teria que ter construído uma reserva maior para aguentar um pouco mais de tempo, porque o mercado realmente, para 2016, foi muito ruim. Então não é só o que eu quero, também você tem que combinar com os russos, né? Claro. Tem que saber se o mercado vai comprar aquilo que eu quero. Ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela se planejou para isso, ela gostaria disso, mas percebeu que depois não era bem assim. Ela se arrependeu. Isso é fundamental, porque a frustração é muito importante, você levar isso como aprendizado. Né? O Freud já falava do princípio do prazer e do princípio da realidade. Quando eles não batem, quando a realidade não é igual àquilo que eu planejei, vem a frustração. E a frustração é importantíssima, porque você cresce com ela. E você já sabe o que você não pode fazer, você já aprendeu uma lição. Lembra que eu falei, tem muito mais gente que desiste, né, desiste do que fracassa. Fracassei na primeira tentativa, não tem problema, aprendizado. Não desista. Vamos fazer a segunda tentativa. Talvez o momento não foi o melhor, não impede que daqui a 2, 3 anos ela tome essa mesma decisão e aí sim seja o momento acertado. Mas se ela desistir agora, acabou. Ela não vai saber se deu ou não certo. Por quê? Porque ela desistiu, né? Você não pode encarar o fracasso como o fim da vida. Não é isso. A vida só termina quando alguém apita lá os 90 minutos e, bom, agora você vai sair daqui, acabou. Você vai, chegou mas sua enquanto vez. a vida é a esperança. É verdade. E enquanto a gente tem sonhos, né? Enquanto a gente tem vida, a gente tem sonho. Enquanto a gente tem sonho, a gente tem esperança. Então a gente não pode nunca parar de sonhar. Os sonhos podem ser renovados, sim. Sem Os dúvida. objetivos devem ser renovados. Sem dúvida. Mas, como você disse, desistir jamais, né, gente? Então vamos continuar sonhando e vamos alcançar. Quero agradecer demais. O bate-papo foi ótimo com Emerson Wesley Dias, é coach. Quero mostrar esse livro também muito bacana que você trouxe aqui, também dando uma ajuda aí para o pessoal organizar as finanças, né? Correto. O inédito, viável em finanças pessoais. Esse aqui, ó. Muito legal. Dinheiro o que tem caro, aqui? filosofia barata. A ideia é de que
dinheiro caro, difícil, né? A gente sonha com muita coisa. Custa ganhar, né? Custa ganhar. E a filosofia barata é nesse sentido de que talvez a gente olhar para isso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, um pouco mais de agenda, talvez não seja tão difícil assim. De repente, o que está faltando é justamente só uma organização financeira para as coisas começarem a funcionar, né? É fundamental. Que pode ser um bom norte. Muito legal, então. Bacana demais. Tem Facebook, tem Instagram? Tem Facebook, sempre o Inédito Viável, né? Esse é o meu terceiro livro, então todos os livros têm o Inédito Viável, Facebook, Instagram e YouTube no canal, o Inédito Viável. Todo o trabalho está sendo divulgado por lá. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez, Emerson. Obrigado você. Um ótimo ano para você. Para todos nós. E obrigada pelas dicas, hein? Obrigado. Foi muito bom. Bate-papo fundamental para um começo de ano, né, gente? Não desanimar, porque muita gente faz isso mesmo. Olha para os objetivos que foram, né, prometidos ou tentou alcançar ao longo do ano, chegou no fim do ano, nada aconteceu. E aí, vai desistir? Jamais.